Vamos gravar. Ok. Boa noite, Adriano. Então, pode começar. Boa noite. Boa noite. Bom, uma breve apresentação. Eu nem sei quem é o teu professor da disciplina, Professor mas Janderson. já conheço o Janderson, ele me conhece também. Oh, que legal. Então, meu nome é Adriano Araújo Santos, mas artisticamente me conhecem como Adriano Santos, né? Eu sempre digo que é artisticamente porque participo. Assim, da hora de TI sempre é conhecido por um nome e um sobrenome, né? Então, Legal. Adriano Santos fica mais sonoro do que Adriano Araújo, para não ficar o símbolozinho AA. Então, eu sempre digo isso, né? Certo. Bom, eu estou formado pela UEPB, né, no curso de licenciatura em computação. Sou mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande e sou doutor em ciência da computação pela Universidade Federal também de Campina Grande, né? Legal. No Brasil, eu trabalhei 10 anos em uma fábrica de software chamada Light Infocom Tecnologia. É uma empresa genuinamente campinense, mas que tem tecnologias próprias, é bem conhecida, a Light Infocom. Trabalhava com banco de dados e tudo. Trabalhei 10 anos nessa empresa. Inclusive, eu fazia administração na Universidade Federal e eu larguei a administração para entrar no curso de computação da UEPB, né? Que E eu estava legal. trabalhando já na Light Infocom. Também sou formado pela Escola Técnica Redentorista, eu tenho um curso de Telecomunicações e Eletrônica, né? Isso, O meu olha. mestrado foi em processamento de linguagem natural. Eu trabalhei com símbolos temporais, na UFCG, eu desenvolvi um método de recuperação de expressões temporais complexas. Aí foi o meu primeiro contato com a área de inteligência artificial, né? Processamento de Legal. dados. E o meu doutorado, eu desenvolvi um modelo para diminuir o erro médico, né? Eu tenho muita satisfação de ter sido o primeiro aluno da UEPB a entrar no mestrado da UFCG, o primeiro aluno da UEPB a se tornar doutor também, né? Que... Então, eu tenho muita honra disso. Voltei na UEPB, ministrei aula na UEPB durante 2 anos, fui professor substituto, participei do NUTS como pesquisador também logo no início, e depois eu fui para a Facisa. Passei aproximadamente 8 anos sendo professor do curso de Sistema de Formação da Facisa, coordenei o laboratório do LTI, Laboratório de Tecnologia da Informação. Ah, fui Microsoft Student Partner, fui líder da comunidade técnica de desenvolvimento do .NET da Paraíba durante muito tempo, representei o Brasil na Imagine Cup também, não só o Brasil, na verdade, a América Latina, né? Fui selecionado pela Microsoft para fazer parte da equipe do Imagine Cup, fui evangelista Microsoft durante muitos anos. Isso, olha. Gerenciei o laboratório do LIA, que é o Laboratório de Inteligência Artificial da UFCG. Gerenciei alguns projetos com o próprio laboratório também. E hoje estou no Canadá, na verdade vai fazer, estou no segundo ano, está completando 2 anos que eu estou aqui no Canadá. Eu sou cientista de dados, eu trabalhei com o projeto da Zika Vírus também, com a Adriana Mello, eu fui um dos primeiros a trabalhar com os dados de Zika. E aí, na verdade, na metade do meu doutorado, eu comecei a migrar para a parte de ciência de dados e me aprofundar nessa área. Hoje, eu sou cientista de dados sênior de uma empresa chamada Romain Concepção Romain, que é uma empresa de agrotecnologia. A gente trabalha com modelos de deep learning para detecção de animal, detecção contágio de animal em rebanho, detecção de doenças, inseminação artificial de animais Legal. e, e muitas outras pesquisas e desenvolvimento, né? Muito Eu bom. estou responsável por criar arquiteturas de deep learning e otimizar os modelos da empresa. Bom, é mais ou menos isso, resumidamente, as minhas atividades. Bastante experiência de professor. Atua Bastante, hoje como né? professor ainda não? Ou só trabalha? Então, eu tenho, no ano passado, eu participei de 2 especializações aí no Brasil, assim, Certo, devido a essas questões pandêmicas, né? certo. Algumas coisas foram possíveis, né? Também, né? Na nossa área de tecnologia, a gente tem uma certa vantagem em termos de trabalho, né?
Certo. Inclusive, a gente pode até conversar sobre isso no futuro, mas é mais à frente, na verdade, mas Certo. eu participei de 2 especializações, ministrei aula, porque eu trabalho com visão computacional, né? Eu trabalho com modelos de visão computacional, e eu ministrei 2 disciplinas em especializações no ano passado, né? Uma vez professor, sempre professor, né? Então, assim, mesmo que hoje eu não atue mais como professor, efetivamente, né, diariamente, com os meus colegas que ainda estão aí no Brasil, na UEPB, saudoso UEPB para mim, né? Uhum. Então, assim, eu sempre estou aberto, participo muito de bancas, né? Sempre estou convidado para participar de bancas, de defesa de mestrado Que legal. e qualificações, etc. Então, assim, eu continuo com o pé na academia, né? Ele continua com o pé Que na bom. academia. Porque, assim, é uma experiência vasta, né? Um conhecimento também bastante volumoso, né? E a sua generosidade em passar isso para quem está começando é muito legal. Então, eu acho que o senhor deve se sentir assim, deve ser uma coisa gratificante aí, Não, poder eu gosto. Eu gosto bastante. Na passar. verdade, na minha cabeça, ser professor é isso, né? É você fazer com que os seus alunos sejam uma versão melhorada sua, né? Que Eu fico legal. muito feliz quando meus alunos eles sobressaem as expectativas, né? Então, eu tenho várias experiências, tenho vários exemplos aí de ex-alunos que conseguiram galgar caminhos muito interessantes. E isso, como eu, assim, meu professor interno, né? Sei. Isso me deixa muito feliz, né? Então, assim, eu sempre estou aberto a participar de eventos, em momentos como esse, para discutir com alunos ou com o próprio futuro. Eu não, na minha cabeça, uma pessoa que está dentro da universidade não é um aluno simples, entendeu? Assim, no contexto simples da palavra, né? No sentido simples da palavra, mas um profissional em formação, né? Então, assim, é um profissional em formação. Você está na universidade, terminando um curso, geralmente quem estuda, não sei se você estuda no período da noite, então você já tem uma carreira durante a manhã, então você é mais ou menos como eu, se você estuda no período da noite, porque eu trabalhava pela manhã e estudava à noite. Eu Então a estudo gente já muito tem à uma noite. carreira, né? A gente já tem uma carreira, então você está sendo um profissional em formação contínua. Na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Eu estudo muito à noite, principalmente assim, porque com a família, né? Aí quando os meninos dormem, assim, como eu já tenho mais ou menos, no máximo, durmo 5 horas por noite, aí eu já acordo, já vou estudar as coisas da universidade. Mas gosto muito, assim, principalmente dessa área que o senhor falou aí de inteligência artificial, deep learning, é uma coisa assim que vem me despertando muita curiosidade, certo? Ótimo, ótimo. Adriano, então eu vou direto às perguntas aqui que o seu colega, o seu amigo Janderson, né, colocou Um para a grande gente. abraço, né? Ele vai gostar, viu, Vamos de embora. saber que eu falei com você, viu? Pô, e ele Vamos vai ver esse embora. vídeo também, vai se emocionar. Adriano, com relação ao tema do assunto, é a regulamentação do profissional de TI, né? Foi um projeto de lei que iniciou-se aí em 2007, não foi muito à frente, né? E a gente levantou esse tema na disciplina para colher opiniões. Então, a primeira pergunta é essa: se o senhor é a favor ou contra a regulamentação do profissional de TI e por quê? Vamos lá. Essa pergunta é interessante mesmo, porque, como você falaram, desde 2007 que ela vem. Na verdade, até antes de 2007, essa discussão já vem acontecendo, né? Sobretudo no país, né? No Brasil, né? Em si. A minha primeira, assim, a minha primeira visão com relação à regulamentação de coisas, ou de qualquer coisa, é uma visão positiva, né? É uma visão positiva. A primeira vez que eu vi essa, essa esse termo, essa discussão no geral, eu fiquei bem assim, poxa, isso aí vai ser bacana, porque vai fazer com que a gente tenha alguns direitos já pré-definidos, pessoas que têm uma formação específica, elas têm uma certa vantagem em termos de mercado, tem uma exigência que o mercado vai só contratar pessoas que tenham essas capacidades ou essa formação, Uhum. né? Então, na minha cabeça, sobretudo quando eu era aluno, né, eu tinha essa visão muito positiva. Hoje em dia, anos depois, eu já tenho uma visão um pouco diferente desse contexto, né? E eu vou explicar um pouco por quê, né?
A tecnologia hoje, ela se desenvolveu de uma forma muito grande, né? A necessidade por profissionais da área, da nossa área, ela é latente, né? Então, assim, se você é um bom profissional da área de TI, com formação ou não específica, você consegue ter um espaço no mercado de trabalho. Sobretudo porque hoje em dia existem algumas modalidades de ensino que possibilitaram que pessoas, mesmo sem ter uma formação específica na área de TI, conseguissem ter uma certa especialidade, né? Vamos dizer assim. Mesmo que o profissional não tenha um conhecimento geral do que é a ciência da computação, que conheça todas as nuances, vamos dizer assim, básicas da área, mas você hoje em dia, com sistemas como Coursera, como o edX, né, como o próprio Udemy, ou entre outras plataformas, elas possibilitaram que pessoas da área, como nós, que temos uma formação formal, vamos dizer assim, pudéssemos nos especializar ainda mais na área, mas também abriu para que outros profissionais de outras áreas pudessem beber desse conhecimento, né? Isso surgiu, assim, de certa forma, surgiu como uma necessidade realmente de formação rápida. Se você prestar bem atenção, hoje em dia, as empresas elas procuram pessoas que tenham conhecimento diversificado, que é interessante, mas existe uma procura específica sobre certas tecnologias. Quando você, antigamente, estou falando como se fosse um super velho, né? Mas antigamente, quando você ia aplicar para uma área de desenvolvimento de software, você não existia termos específicos como back-end, como front-end, como stack. Esses termos são puramente novos. Para a gente era desenvolvedor. O cara era desenvolvedor, o cara sabia de uma ponta a outra. Mas o nível de tecnologia e o avanço tecnológico foi tão grande que surgiu a necessidade de uma ruptura, né, dessas áreas. E quando existe essa ruptura dessas áreas, na verdade, criou, eu não vou dizer nenhuma ruptura, mas uma criação de ramificações. Essas ramificações elas cresceram de tal forma que surgiu a necessidade de profissionais específicos em pequenas folhas, né? Então, assim, e isso vem mudando e vem girando em termos de mercado. E não tem as pessoas com formações específicas para ocupar essas áreas, né? Dificilmente você vai encontrar algumas instituições de ensino superior que acompanham, né, as necessidades do mercado, principalmente da instituição pública. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o currículo ele já é pré-formatado. Para que haja uma mudança no currículo em instituição pública, por exemplo, tipo um currículo que ficasse dinâmico, né, a ponto de acompanhar a necessidade do mercado em uma instituição pública, isso geraria uma burocracia muito grande em termos de formação da universidade pública, entendeu? Assim, o currículo da instituição pública ela é muito mais rígida do que o currículo de instituição privada. A exemplo, a própria Facisa. Eu vou dar o exemplo da Facisa porque é o exemplo que eu vivenciei muitos anos como professor. E a gente, como instituição privada, naquele tempo, e eu acho que hoje em dia ainda também, a gente conseguia ter adaptação com as necessidades do mercado e a gente formava pessoas com essas necessidades. No entanto, ainda é um número pequeno para as necessidades. Quando você regulamenta algo, como é a pergunta em geral, você limita também o escopo de escolha. É como se você forçasse com que as grandes empresas, por exemplo, ou as empresas no geral, elas tivessem a obrigação de colher simplesmente os profissionais formados nas instituições de ensino, certo? Como essa. E como existe essa rigidez no currículo das instituições, e vai existir um gap de comunicação, tá? Então, com esse meu pensamento, na verdade, eu fui evoluindo esse meu pensamento ao longo dos anos, como professor e como profissional da área de TI, eu percebi que muito mais importante do que uma regra que regulamenta uma profissão, por exemplo, é que você seja competente no que você faz. Se você é um profissional competente com uma formação acadêmica ou não, você vai ter um espaço no mercado. Né? Até porque na nossa área, diferente de outras áreas, por exemplo, como medicina, como enfermagem, como fisioterapia, etc., existem certificações que são específicas para tecnologias.
A gente não só, uma empresa quando procura um profissional, ele não procura um profissional genérico. Ele não faz, eu quero um desenvolvedor de software, eu quero um arquiteto de software. Não, ele quer um desenvolvedor de software em X tecnologia, em .NET, em Java, em Python ou qualquer outra, né? Ou o arquiteto de soluções da nuvem, especializado em Azure, especializado em AWS. Bom, ele vai específico com questões de tecnologia, diferente do médico. Por exemplo, você não vai dizer, digamos que um hospital vai contratar um cardiologista especialista sei lá, na agulha X. Não funciona. No nosso caso, da área de tecnologia, a questão de regulamentar, né, e obrigar que as instituições, de certa forma, contratem profissionais de tecnologia apenas formados pela academia, faz com que, na verdade, gere um distanciamento, né, um distanciamento entre esse processo, entre a necessidade crescente de profissionais da área e o tempo de formação, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, uma vez que você regulamenta uma profissão como essa, por exemplo, você é formado em uma determinada ramificação. Você não poderia viajar para um país exterior, por exemplo, e aplicar para uma vaga sem fazer uma prova ou uma prova ou um reconhecimento curricular, por exemplo. Vou dar o meu exemplo daqui do Canadá. Claro que o fato de ser doutor em ciência da computação faz com que você seja meio que um coringa, né? Quando você chega com seu currículo e você diz que você é um doutor formado por uma instituição federal de algum lugar, né? Já tem um peso diferenciado, fora as publicações, os trabalhos que você tem, etc. Né? É um diferencial. Mas falando em nível de profissionais técnicos, né? Imagine que uma pessoa que é enfermeiro, se ele quiser vir trabalhar aqui no Canadá, por exemplo, ele vai ter que passar por uma sabatinada de provas, e não são simples. Algumas profissões, por exemplo, você é médico, além de fazer provas específicas para validação do seu currículo, você também tem que fazer alguns anos de faculdade aqui, tá? Para ter uma ligação com a questão do currículo. Se você não, no nosso caso, como a profissão ela não é regulamentada, o que vai ditar o seu sucesso, a sua entrada em uma organização no exterior, é a sua competência. Você pode mostrar o seu currículo, por exemplo, digamos que eu seja apenas, se eu tivesse apenas me formado, tivesse apenas o bacharelado, certo? Se eu chego aqui com o meu currículo de bacharel, tudo bem, ele vai ver meu currículo é bacharel. Mas aqui no Canadá, ninguém sabe quem é o EPB, ninguém sabe quem é o FCG, ninguém sabe. Você está entendendo? Então, eles não têm como saber exatamente a profundidade de conhecimento do seu currículo. Então, assim, por isso que existe a questão da necessidade de você passar por processos específicos da região para que ele possa lhe aceitar. E a área de tecnologia, a gente tem essa vantagem. A gente tem o costume de pensar, inclusive, que se a nossa profissão não é regulamentada, então um cara que faz biologia, um cara que faz física, um cara que faz estatística pode vir e tomar o meu emprego. Não, ele não vai tomar o seu emprego se você for um cara competente. Se você for competente, a vaga sempre será sua. Entendeu? Agora, se você não é competente, tecnicamente, então você não pode fazer com que o sistema prenda, entendeu? Tipo, fique com você simplesmente porque você tem um diploma que diz que você é competente, né? Que você tem essas competências, né? Então, assim, por um lado, regulamentar seria algo interessante, porque a gente teria uma padronização, vamos dizer assim, na formação e nas exigências. Por outro lado, a gente perderia essa liberdade de podermos trabalhar em qualquer lugar, em qualquer que seja a empresa, em qualquer que seja o país, ou em qualquer que seja o segmento, né? Porque exigiria que você tivesse um certo nivelamento de currículo em termos de mundo, não só apenas local. Eu falo muito, né, cara? Me desculpa. Não, professor, eu achei bem interessante esse aspecto que o senhor ressaltou com relação à mutação e a sempre o novo que está surgindo na área tecnológica. E realmente é um entrave, chega a ser um entrave essa questão de você curricularmente, né, estabelecer aquele padrão de formação e o mercado, como está sempre em mutação aí, sempre surgindo coisas novas, demandando profissionais com perfis diferenciados. Então, é muito bom
esse ponto que o senhor ressalta. O senhor acabou antecipando uma das minhas perguntas, que eu acho que eu vou querer só um pouquinho que o senhor especifique um pouquinho mais, é com relação ao mercado de TI aí no Canadá. Porque essa parte de perfil, pelo que eu entendi, não é regulamentado, né? Você pode, sendo uma pessoa competente, com conhecimento técnico, tudo, garantir sua vaga aí no mercado, não é isso? Exatamente. Eu vou te falar, eu vou começar falando sobre a experiência do meu trabalho, tá? Na empresa a qual eu participo hoje em dia, formado em ciência da computação, no meu time, né? Eu tenho exatamente 3 pessoas. Uhum. Que sou eu, o Luiz, que ainda está aí no Brasil, né? Está esperando o Luiz visto para poder tá vir já para para cá. ir, né? Já deveria estar, na verdade, né? Porque o visto dele foi aplicado no mesmo tempo que o visto da minha família, né? Eu vim primeiro, né? Eu vim primeiro que a minha família, né? Mas minha família já chegou, ainda bem, né? Mas Luiz ainda permanece aí na expectativa da liberação do visto dele, né? Só está faltando essa liberação do visto para ele poder vir, né? Legal. E uma francesa, que é a Eva, somos 3 que tem essa formação, né? O Luiz terminou o mestrado, né? A Eva não, a Eva veio diretamente da França e a formação lá é diferente da nossa, inclusive, mas ela é bacharel também. E tem e eu, né, que tenho mestrado e doutorado, né? Então, assim, mas os outros membros da equipe são estatísticos, físicos, biólogos, Caramba, engenheiros, e todos trabalham com a parte de desenvolvimento ou inteligência artificial. que legal. Então, assim, a área, assim, antes de mim, quando eu cheguei, ainda tinha 2 pessoas que eram 2 físicos, né? 2 físicos que trabalhavam com desenvolvimento de software, um trabalhava com arquitetura em nuvem e serviços, tipo DevOps, e o outro trabalhava com ciência de dados, né? Então, assim, aqui no Canadá, né, falando agora um pouco sobre o mercado local, né? Eu moro no Quebec, e o Quebec ele é como se fosse um país dentro do Canadá, né? A gente tem são regras, leis diferentes, regras diferentes, o idioma é diferente, aqui a gente fala francês, então tem essa regra diferente, o mercado é diferente e as exigências são diferentes também. No Sim. entanto, o mercado do Canadá é extremamente aquecido. A demanda por profissionais da área de tecnologia é muito grande. Inclusive, o próprio país, né, e sobretudo o Quebec, né, a província do Quebec, realiza algumas ações de recrutamento, né? Tem um site chamado Quebec Untet, que são empresas que fazem missões nos países para selecionar que eles chamam talentos mundiais, né? Uhum. Para você vir para cá, por exemplo, como princípio de talento mundial, você precisa ser formado. Certo. Então, a formação, quando eu falo sobre a questão de não regulamentar, não quer dizer que eu não acho necessária a formação, como eu tinha dito, a formal, né, universitária. Pelo contrário, eu acho que é de extrema importância, entendeu? Ela é de extrema importância. Coisas que eu consigo ver e desenvolver hoje é porque eu tenho essa base, né? Eu tenho essa base. Tem muitos colegas extremamente competentes na área também, mesmo sem ser da parte de computação, mas que faltam embasamento da área de computação para eles, entendeu? Estou A entendendo. formação deles, eles são bons específicos, mas o conhecimento geral para eles é mais complicado, entendeu? Verdade. Então, não é que eu digo isso. Mas quando eu falo sobre aqui, por exemplo, você precisa ser formado minimamente. Você precisa ter um bacharelado para que você consiga vir com esse processo de talento mundial, tá? Assim, pelo menos ser submetido. Existe a necessidade disso, tem essa necessidade. Quanto mais formação você tem, certificados, etc., facilita. Para o Quebec, no geral, existe a exigência do francês. Então, você tem que falar francês minimamente para participar de uma entrevista, né? Aqui no Quebec é francês e ponto. Como é o seu Então, nível assim, de francês, já que o senhor falou? aujourd'hui, je parle un petit mieux que j'ai avancé beaucoup. Très bien.
Parlez-vous français? Oui, je parlais un Parlez-vous peu. français? Je parlais un peu. Ah, c'est bom. C'est bom. Je n'ai pas, Pronto, você... je n'ai pas parlé beaucoup de français parce que estou estudando. Japando, Japando. Esse é bom. Muito Japão. bem, então já está no caminho perfeito para vir para cá. Falando É, francês, você consegue ter oportunidades muito boas aqui. esse é O um mercado é sonho, bom, é um dos sonhos e projetos meu, professor, porque então assim, eu terminei engenharia elétrica uhum, e assim que terminei na área de telecomunicações, eu fui para o Banco do Brasil estabelecer minha família, né, que eu tinha casado, sim, tudo. Só para resumir um pouquinho também o meu interesse. E aí, lá no banco, eu sempre quis ir para a área de tecnologia, então eu só vi uma forma de ir para a área de tecnologia, que era estudar bastante computação, porque chegou a digitização da empresa, e esse ramo está puxando muitos profissionais de TI, né? Então, eu fui entendi. para estudar TI, fiz uma especialização em TI recentemente, gostei, mas ainda fiquei achando pouco. Então, eu digo, rapaz, eu vou ficar a Que faltava computação. aquela base que eu falei, né? Que Exato, é a visão mais ampla da área, né? Então, exato. é justamente isso, né? Que eu falo. Primeiramente, parabéns, né? Eu acho que pronto, outra coisa que é interessante da nossa formação de TI é essa possibilidade de mudança constante, né? Se Exato. você pegar o meu currículo e for analisar o caminho que eu tracei para chegar até aqui, você vai ver que inúmeras vezes eu Hum, rompi com as áreas, entendeu? Então, pois assim, essa é outra vantagem que nós da área de tecnologia temos e que também a libertação, né, é. de não estar regulamentado a um documento, né, faz com que, que possibilite essas mudanças abruptas muitas vezes, né? Por exemplo, você deixar de ser professor e gerente de projeto para ser um cientista de dados aplicado em visão computacional. Então, É. assim, são coisas que a não regulamentação permite, né, que aconteça, né? Então, assim, sobre continuando, se você quer realmente vir para cá, foco no francês, porque é importante que você consiga pelo menos fazer a entrevista e pronto. Porque a oportunidade tem muita. E para você ver como o nível de oportunidade aqui é tão grande, que aqui sim você percebe pessoas de diversas áreas migrando para a área de tecnologia. Que Porque joia. o salário é muito maior, a demanda é muito maior, entendeu? E o nível de trabalho é muito menor do que o nível de trabalho que nós temos aí no Brasil. Não é que seja fácil ou, né, ou que você não trabalhe duro, você trabalha. Só Hum, que comparado ao que nós temos aí no Brasil, o trabalho aqui ele é muito mais tranquilo, entendeu? Assim, a exigência é muito menor e você tem muitas ofertas. Para você ter noção como o nível de oferta aqui é agressivo, o mercado é agressivo, uma empresa soube que eu estava nessa empresa da qual eu trabalho hoje. Ela ligou para a empresa para falar comigo, para me caramba. fazer uma oferta de trabalho. Aí quem é o meu chefe direto é o diretor da empresa, né? Sei. Então quem atendeu o telefone do setor foi ele que atendeu. Aí o cara fez, eu quero falar com o Adriano Santos. Aí fez, quem gostaria? Aí fez, da empresa X. Nós temos uma oferta de trabalho para ele. Meu Deus do céu. Aí o meu chefe, na hora, ele ficou branco, né? Porque Sim. assim, eu vim com aquisição de talento mundial também, né? O processo é um processo caro para a empresa, ela tem que provar para o governo federal que não existe uma pessoa com essa mesma capacitação. Tá Que ele tem vendo? essa exigência, que fez vários processos de seleção interna que não conseguiu recrutar uma pessoa com as mesmas especialidades. Então, é um processo muito caro para a empresa. E ele ficou branco, na mesma hora ele desligou o telefone. Sabe? Aí eu fui perguntar a ele, ele fez assim, cara, ligaram para fazer uma oferta de trabalho para você. E eu não sei se você queria ouvir, mas eu desliguei. Eu falei, não. Eu fiz, não, claro que não, eu estou aqui, né? Então não tenho necessidade É. de sair. Mas Mas ele assim, foi bem você tem. franco, né, com você. Não, isso é outra coisa. As pessoas aqui, elas falam as coisas na sua cara, assim, tranquilamente, entendeu? Tipo, abertamente as coisas funcionam. Ela chega e diz, eu me incomodo com você, eu tenho medo de você, Hum. você tem mais especialidade do que eu nisso aqui, eu tenho medo de ficar para trás, de você deixar de ser reconhecido. As pessoas dizem desse jeito para você. É É mesmo, surpreendente. velho. É. Caramba. Mas
Mas eu prefiro que seja assim do que ter aquele velho costume de bater a mãozinha nas suas costas e tentar dar uma rasteira depois, né? Que a gente sabe É interessante porque você acaba, com essa franqueza, né? Você acaba entendendo, às vezes, o comportamento daquela pessoa, né? A atitude daquela exatamente. pessoa e acaba separando também as coisas, né? Exatamente, exatamente. É uma vida mais franca, sabe? É muito mais É, tranquila, assim, com relação a isso. E, assim, a oportunidade de mercado, cara, aqui é muito grande e as pessoas não estão nem aí para se você é formado em computação, se você não é formado em computação. Eles pois querem, é. assim, se você vem de fora para cá, você tem que comprovar que tem essa graduação. Mas uma vez que você está dentro do mercado, eles querem saber se você tem a competência para trabalhar naquele setor e naquela área. Se você Legal. tiver, não tem mais conversa. Está Olha, o meu contratado. projeto de chegar aí já tem um tempinho de estrada. E recentemente, apesar dessa pandemia, uma das comemorações que eu fiz foi pegar o meu passaporte. Peguei essa semana, consegui depois de algum tempo assim, porque com essa pandemia tudo ficou mais difícil de se obter. Eu imagino, eu imagino. Se você tem mesmo essa vontade, o caminho das pedras é esse. Eu Não vou tem mostrar para segredo. você porque eu não consegui comemorar com ninguém, então eu vou comemorar com você. Deixa eu pegar aqui. Comemoraremos então, claro. Olha aqui, ó. Felicitação. Os meus filhos já sabem falar inglês desde pequeno, porque eu sou também professor de inglês aqui, do CCA, não sei se você conhece. Ah, cara, conheço, conheço. Conheço Desde demais. 97 que eu dou aula lá de inglês. Já ensinei as minhas crianças e sempre coloquei para elas, olhe que papai, a gente vai morar no outro país, se Deus quiser. Então, então, cara, você já está com o meu caminho andado. Quer dizer, mais que o caminho andado, né? Você já fala inglês, o inglês em alto nível. Você já está aí caminhando no francês também, que em pouco tempo vai chegar em alto nível também. Então, a oportunidade para você aqui não vai faltar, não. Né? Termine, faça o seu curso, você já tem engenheiro elétrico. Então, assim, é só encontrar a vaga que você pode entrar no site que eu lhe disse e aplicar. Quem sabe você não já vem agora. Então, você conhece É o isso. Parlemoir, uma série antiga canadense de que ensina francês? Não, não conheço não, Não. mas eu vou até anotar aqui porque eu vou dar uma olhada. Apesar que o francês daqui não é o francês clássico, certo? Sei. O francês daqui ele é diferente, né? Tem alguns nuances, sobretudo na questão fonética, que Bota aqui é, a que tomada, é Sanzinho. na questão fonética é bem estranho, sabe? Ah, Tem certo. ao invés de tem a pronúncia por exemplo, ça va bien, É mesmo, né? Sabe bem. ça va Ah, bien, bon matin, é assim. Então, não é ça va bien, bon tem matin, entendeu? très Se você bien, aprender, très bien. très bien, exatamente, Hum, très bien. legal. Então, se você, eu tento falar o francês da França, né? Que Sim, é, que sim. é o standard, né? Apesar de eu compreender o francês daqui também, né? Tem algumas nuances. Muda, algumas palavras mudam o gênero também, vai para Uhum. feminino. Bus, por exemplo, né? Tem, aqui é masculino, na França é feminino, então vai mudando. Assim. Tem umas nuancezinhas, mas nada que dá para matar, não. Dá para a gente pegar. Legal. Então, ó, Adriano, Não eu sei se acho eu respondi, não que sei se eu respondeu. respondi. Respondeu tranquilamente. Eu vou até parar de gravar para não dar. Sim, mas eu não posso esquecer de fazer uma pergunta que o Lucas, ele vai me matar se eu não fizer, porque é o seguinte, ele é um cara que gosta de jogos digitais, tá? E Uhum. ele gostaria de saber se aí no Canadá tem espaço para os profissionais que trabalham com jogos digitais, se tem interesse, qual o caminho que ele deve Então, fazer, entendeu? Lucas, possivelmente você já viu falar na Ubisoft, né? A Ubisoft é uma das maiores empresas de games do mundo e ela está situada aqui no Canadá, é uma empresa canadense. Hum, Inclusive, uma coisa interessante para vocês, né? Existe, eu não sei qual é a linhagem que ele vai trabalhar, né? A linha, quando você trabalha com games, você trabalha com game design, você trabalha com desenvolvimento ou com arte, né? São três. Eu sei porque eu dei aula no curso de jogos digitais também. Então, são três linhagens de trabalho da parte de games, né?
existe um edital que está sendo aberto para profissionais da área de produção visual também, inteligência artificial e outras, que vai começar agora, no dia 27. Acho que é dia 27, é 27 do próximo, não, de 26 do próximo mês. Começa um novo edital para recrutamento de profissionais dessa área. A parte de games aqui também é muito Legal. aquecida mesmo, entendeu? Então, assim, quem vier para essa área, que é dessa área e quiser vir para cá também, vale muito a pena mesmo, assim. Tá Uma ótimo. coisa que uma pessoa pode fazer é juntar uma grana e tentar vir aqui passar um mês, por exemplo, para Certo. sondar, né, para pisar e ver como as coisas funcionam. Eu acho que é uma boa pedida também, sabe? Fazer os Antes de mapas. qualquer coisa. Vem aqui fazer, aí vem, faz um curso de inglês, um curso de francês, vem aqui para o Quebec, faz um curso de francês de um Legal. mês, só para começar, entendeu? Para, na verdade, você ter contato com a cultura e tudo, e já começar a fazer network, né? Boa. Assim, quando você consegue isso, é até mesmo para você saber se você se adaptaria com o lugar, né? Porque aqui o clima é muito bem definido, né? E o frio é muito frio. O frio é frio de verdade, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas não se adaptam, né, a isso. Eu me Verdade. adaptei muito bem, e hoje, inclusive, meu filho, de manhã, quando foi para a escola, ele começou a chorar, porque ele disse que ele falou que a neve estava indo embora, e ele ficou triste, porque ele disse que ele mais ama a neve. Que legal, rapaz. Que coisa Mas eu boa. comecei a rir, papai também mais ama a neve, entendeu? Então, assim, e para ser bem sincero, eu gosto muito do inverno, né? As pessoas aqui fogem do inverno, tem gente que detesta o inverno, ama o Quebec, Hum. no geral, ama o Quebec, mas no inverno, que é quase 40% do tempo, ou mais, talvez chega a uns 50% do tempo aqui, e fala no inverno e primavera, né? Então, e a primavera é bem fria, né? O outono também já começa a ficar um pouco frio, Hum. né? Então, assim, o parto de frio é muito intenso, mas quem não liga para isso, aqui é um paraíso. É Legal. um paraíso. Pronto, eu vou parar a filmar a gravação agora, tá bom? Deixa eu Tudo bem. só parar aqui.